O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Ok, uma boa noite a todos, aos irmãos da igreja, aos amigos, aqueles que vão estar escutando então esse vídeo. Esse vídeo é parte do culto de oração desta quarta-feira. Nós estamos então levando para os irmãos. Lembrando, nós estamos na situação de crise no nosso país, no mundo de uma maneira geral. Por conta disso, não estamos podendo nos reunir. Então, lembrem os nossos irmãos, nossos amigos, que o Senhor ele está no controle dessa situação, Ele está cuidando, Ele está nos protegendo, chamamos isso de a soberania de Deus, mas também lembramos da responsabilidade humana. Nós precisamos ficar em casa para não passar o vírus para frente e tomar os cuidados higiênicos necessários. Quero estar trabalhando com os irmãos no Salmo 23. Então, abram as Bíblias para o Salmo 23, para fazermos então a leitura deste Salmo. Todo Salmo. O título da mensagem de hoje é o Pastor do Salmo e o Salmo do Pastor. Os que já encontraram, acompanhem comigo então essa leitura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos nesse momento lendo a Tua Palavra, esperando a Deus receber dela o Teu consolo, a Tua ajuda, e clamamos por isso, Senhor, que Tu, através do que ela nos ensina, possamos ter tranquilidade para agirmos de maneira correta neste momento de crise. Que Tu abençoe nossas famílias, que Tu abençoe a nossa igreja, nossos irmãos, não só da Ebenezer, mas de todos os lugares. Abençoa o nosso país, nosso planeta, para que possamos, ó Deus, passar por essa situação e tirar as lições necessárias delas. Eu peço a Tua ajuda e coloco tudo isso em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Quero começar lembrando de um episódio que aconteceu nos primeiros anos de Ebenezer. Os mais antigos, eles irão se lembrar. Veio um pastor passar uns 2 meses conosco, enquanto um irmão estava de férias, o líder, e ele ficou conhecido como o pastor do Salmo 23, porque todas as pregações que ele trazia se referiam então a esse salmo. Eu era jovem, e muitos outros comigo não entendiam por que ele sempre pregava no Salmo 23. E hoje a gente percebe quantas lições importantes este salmo tem para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as épocas. A gente vai estudar o salmo e junto dele a gente vai então trabalhar com o livro do pastor Almir Marcolino, Nada Me Faltará. Então estarei usando ele muitas vezes para me auxiliar para um melhor entendimento dos irmãos. Este salmo é importante e no primeiro capítulo o pastor Almir ele compara, ele lembra
Ele compara o Salmo e faz uma comparação, é uma lembrete, né, de uma propaganda que existia antigamente. Aqueles que assistem TV ainda veem ela, que é do produto que tem 1001 utilidades. Vocês devem estar, então, se lembrando que é do Bombril. Então, sempre na propaganda dizia que aquele produto tinha 1001 utilidades. Talvez fosse um exagero, e sabemos que é, mas nós temos em nossas mãos, nós acabamos de ler um texto que talvez não tenha 1001 utilidades, mas tem bastante utilidade para o cristão. Várias lições importantes. Logo no capítulo 1, o pastor Almir, ele diz o seguinte: ele pode trazer conforto ao sem força, alegria ao entristecido, ânimo ao desencorajado, louvor ao alegre, esperança ao desanimado. É um dos textos bíblicos mais graciosos e amados e tem um apelo universal. Expressa confiança e confidência, pois fala de Deus de uma maneira muito especial. Ele é familiar, tanto no sentido de que é bem conhecido, como no sentido de que nos dá a sensação de estarmos em casa. Então, para o momento que vivemos, saber que o Senhor é o nosso pastor, isso deve trazer um conforto maravilhoso aos nossos corações. Nós não iremos trabalhar com o Salmo todo hoje. Iremos dividir ele em várias partes. Hoje eu queria enfatizar justamente o primeiro verso, mais exatamente a primeira frase. O Senhor é o meu pastor. É algo que nós, como cristãos, nós não devemos esquecer. O Senhor é o meu pastor. Queria começar o Salmo explicando exatamente o que é um Salmo. O próprio pastor Almir traz algumas definições. Ele diz que um Salmo é um cântico de louvor a Deus. Os Salmos são orações, confissões, louvores e ensinos, mas sempre cantados a Deus. O Salmo 23, em especial, é também uma poesia, dividida em duas estrofes. A primeira estrofe vai do 1 ao 4, a segunda estrofe, versos 5 e 6. Na primeira, usa-se a figura do pastor, que cuida de suas ovelhas. Essa primeira estrofe é até como o Salmo é conhecido, é o Salmo do bom pastor. Então a ênfase maior vai ser sempre nesse aspecto. Mas tem a segunda figura, nos versos 5 e 6, a figura de um anfitrião que recebe seu hóspede da melhor forma possível. Então a gente vai começar trabalhando na primeira parte, o Salmo do pastor. Logo na primeira frase, a Escritura diz: o Senhor é o meu pastor. O que isso significa? Para compreendermos essa expressão, é interessante lembrarmos da figura que se é utilizada, a figura do pastor. Aqui, no caso Davi, ele vai usar uma figura do Antigo Testamento, uma figura que se refere a pessoas que cuidavam de ovelhas, também a pessoas que cuidavam de outras pessoas, como alguém que cuida de um rebanho. O próprio Davi, ele era um pastor de ovelhas como função. Antes de ser rei, ele era então pastor. Ele tinha o seu próprio rebanho. Então, entendendo aquela figura, o que ele fazia, principalmente as suas funções, nós vamos entender melhor o que o Senhor quer dizer com ele sendo o nosso pastor. No resumo que eu fiz do segundo capítulo, eu resumi 4 funções que um pastor tinha naquela época, cuidando então dos animais. E podemos se usar dessas 4 funções para mostrar como uma pessoa
deve cuidar de outra, no caso, um pastor cuidando das suas ovelhas na igreja, mas a gente vai se apegar principalmente a Deus, como Ele também se utiliza dessas figuras e cumpre determinadas funções para cuidar do seu rebanho. Primeira figura, o pastor ele era um guia. Segunda figura, ele tinha a função de alimentar. A terceira figura traz a função de proteger. Terceira função. E a quarta função, a ideia de resgatar. Então, a primeira, o pastor ele guiava o seu rebanho, ele ia à frente do rebanho, ele conduzia. Às vezes, nessa função, ele passava dias e noites longe de casa, exigindo assim paciência e abnegação. Geralmente, o pastor era o dono das ovelhas, porque sendo dono, ele era alguém mais cuidadoso, ele era alguém que tinha mais atenção. Geralmente, quando se contratava uma pessoa, que às vezes é chamado de mercenário, essa pessoa ela não tem todo o cuidado que o dono das ovelhas tinha, porque era do interesse do pastor, do dono, que as ovelhas estivessem bem. Então essa função geralmente era feita pelo próprio dono. Algumas vezes ele passava a responsabilidade para a pessoa de confiança. E só em último caso, ele contratava alguém para fazer essa função. Mas guiar o rebanho seria uma das funções do pastor. Então Deus, como nosso pastor, ele também guia a sua igreja, ele conduz a sua igreja. Ele usa pessoas para fazer isso, ele usa a sua palavra para fazer isso. Nós temos o lema de que a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática. Então ela é o meio que o Senhor vai usar para guiar. Mas nós devemos entender isso. O Senhor sendo nosso pastor, Ele está à frente. Não devemos pensar que Ele está descansando, que Ele está em casa, curtindo, sei lá, também, em quarentena, Netflix. Não, de maneira alguma. O nosso pastor, Ele está à frente. É a primeira função que Ele cumpre. Não podemos pensar de maneira diferente. Lembre-se disso. Deus está à frente. Deus está conduzindo, Ele está guiando o seu rebanho. Uma segunda função que o pastor exercia era a questão da alimentação. Ele tinha que levar as ovelhas para se alimentar. Aqui eu incluo não só a comida, mas também a bebida. A bebida e o descanso. As ovelhas elas precisavam disso, de uma boa alimentação, precisavam beber. As fontes naquela época eram escassas, havia até disputa por elas. Então, o pastor ele tinha que estar cumprindo essa função para que as ovelhas pudessem então sobreviver. Ele então procurava os melhores locais. Ele procurava levar para os cantos melhores, os pastos verdejantes. A gente depois vai trabalhar isso com mais detalhes. Ele tinha que encontrar as fontes para que as ovelhas pudessem beber. E, geralmente, a bebida, as ovelhas eram levadas por volta do meio-dia para que elas pudessem beber, elas mesmas depois pudessem descansar e o pastor também tirar um cochilo, um descanso, antes de continuar, então, a jornada. Mas a alimentação é algo fundamental e o pastor tinha que providenciar isso para as suas ovelhas. Deus, sendo nosso pastor, Ele também faz isso. Ele não só guia-nos nesse momento, mas Ele deu o seu alimento. A sua palavra continua sendo, além de nosso guia, é o nosso alimento. É alimento para a nossa alma. Nessa situação de crise, o que mais podemos fazer é se alimentar das Escrituras. E o próprio Deus, Ele providenciou. Tivemos estudando recentemente algo relacionado com as Escrituras. Algo que mostra que ela é a palavra de Deus. Estudamos
revelação, estudamos inspiração, estudamos inerrância, autoridade e inspiração. Tudo isso nos leva, inspiração não, repetir no final aqui, suficiência, nos leva a ter a palavra de Deus como nosso alimento, onde o próprio Deus ele providenciou, porque Ele foi que nos deu a palavra. Nenhuma palavra foi dada por vontade humana, mas pelo próprio Deus. Ele então forneceu a sua palavra. O que temos é aquilo que Deus quis e Deus revelou de forma inspirada para que nós pudéssemos passar por essa situação. Lembrarmos de que o povo de Israel passou por situação difícil, por situações difíceis e superou, e nós também podemos superar. Devemos então nos alimentar para estarmos fortalecidos. Isso foi então a segunda função. Então guiar, alimentar. Tem agora uma terceira função que o pastor então ele faz questão de ressaltar, que é a função de proteger. As ovelhas elas tinham seus predadores naturais. Os lobos são descritos como esses predadores. Mas Davi, ele chega a citar que teve que defender então as ovelhas contra urso e leão. Abramos aí, 1 Samuel 17, 34. Nesse capítulo, quando ele ia enfrentar então o gigante Golias, ele então descreve algo que já havia feito, e alertando que Golias seria como um desses animais. Verso 34 e 35, diz o seguinte: Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela boca e o feri e o matei. Aí ele se refere ao gigante. O teu servo matou o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, uma das funções do pastor daquela época, de animais, as ovelhas, era proteger. Não deixar que esses predadores, naturais ou não, se aproveitassem do rebanho, tirassem proveito, se alimentassem dele. O pastor, então, tinha que estar atento, porque ele tinha que proteger. Ao menor sinal de um possível ataque, ele tinha até que se antecipar, para que então as ovelhas não fossem atacadas. Deus, ele também é o nosso supremo pastor. Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele então cuida das suas ovelhas e ele protege. E neste momento, de alguma forma, ele irá proteger o seu povo. O Senhor é o meu pastor. Se ele é o seu pastor, e se ele é o meu pastor, eu tenho que confiar, então, nessa proteção. Proteção não necessariamente indica o não passar por problemas ou dificuldade, mas estar conosco nessa situação. E temos que ter essa certeza, meus irmãos. Nessa crise, o Senhor está conosco, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Ainda que aconteça algo conosco, eu entendo pela palavra do Senhor que sempre é para o nosso bem, porque Ele está ali para nos proteger. E temos a última função do pastor, trazida então no livro do pastor Almir, que é a ideia de resgatar. As ovelhas, por vezes, se extraviavam, e era função do pastor buscar a extraviada de volta para o rebanho. Uma ilustração disso é dada por Jesus em Lucas, capítulo 15. Deixe-me ler rapidamente. Capítulo 15 ele é mais conhecido pela parábola do filho pródigo. Mas a palavra do filho pródigo ela é seguida por duas outras parábolas. A parábola
da ovelha perdida e da dracma perdida. E no verso 4, Jesus usa uma figura que era comum. Uma ovelha se perder. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então era comum o pastor contar suas ovelhas e notar que estava faltando uma, ele guardar aquelas que estavam então já seguras e então em busca daquela que se perdeu. E ele então achava a ovelha, pegava ela, muitas vezes ela podia estar machucada, e ele botava a ovelha no ombro, e ele levava a ovelha de volta então para o aprisco, porque o pastor se importava com cada uma de suas ovelhas, e ele não queria perder nenhuma. O nosso Deus, ele usa essas figuras, ele é o resgatador. Ele quer resgatar as ovelhas. De repente você é uma ovelha que estava desgarrada, você está escutando esse vídeo. Você tem que entender que Deus pode estar usando essa crise para te resgatar, para te trazer de volta. Porque o Supremo Pastor assim o faz. Ele guia o seu rebanho, ele alimenta o seu rebanho, ele protege o seu rebanho e ele resgata o seu rebanho, porque cada ovelha dele é importante. Então você que está me ouvindo agora, assistindo esse vídeo, não se esqueça disso. Você é importante para o nosso Deus. Você não está desamparada. Você faz parte de um grupo. E Deus, o Supremo Pastor, ele quer lhe restaurar e ele está cuidando de você nesse momento. Então, nesse momento de crise, irmãos, eu quero deixar uma aplicação para nós do cuidado que o Senhor tem para conosco. Ele nos ensina isso no Evangelho de Mateus, e a aplicação que eu quero deixar para os irmãos é que nós não podemos esquecer desse cuidado. No Sermão da Montanha, o Supremo Pastor, o próprio Jesus Cristo, a partir do verso 25, capítulo 6, ele traz uma informação valiosíssima para nós, onde mostra o cuidado do Supremo Pastor. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que há necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor é o nosso pastor, irmãos. E o nosso pastor supremo, ele nos ensina que, em meio a essa crise, não vamos pensar que essa questão da saúde seria algo básico e colocar ela no meio. Qual deve ser nossa atitude? Não estar ansioso, não entrar em pânico. Muitos estão entrando em pânico. Não deve ser esse o nosso caso. Devemos
confiar em Deus, cumprir a nossa parte, fazer aquilo que é responsabilidade nossa, mas confiado que o nosso pastor, ele está cuidando. Ele fala de alimento, ele fala de vestimento e ele cita os pássaros que não trabalham, mas todo dia têm o seu alimento. Ele fala dos lírios, que são plantas que crescem num dia e no outro já secam, já não existem. E Deus as veste. Ele faz uma comparação até interessante. Ele veste mais, com uma beleza maior do que o próprio Salomão. Ele diz, nós valemos mais que pássaros e aves. Por que devemos estar preocupados com isso ou com aquilo? Ele vai cuidar de nos dar aquilo que nós precisamos. A inquietude, o pânico, ele diz que quem procura essas coisas são os gentios. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que há necessitais, ele sabe que nós precisamos, o nosso pastor conhece as nossas necessidades. Então, não andemos ansiosos, confiemos nesse nosso pastor, confiemos que ele está à frente do nosso rebanho, ele está nos guiando, ele está nos alimentando, ele está nos protegendo e ele quer resgatar aqueles que se perdem. Pelo contrário, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Devemos viver hoje o dia. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos cuidar do dia hoje. Vamos nos preocupar com hoje. Nos preocupar no sentido de viver ele. E não pensar, será que o comércio vai estar abastecido? Será que vai ter coisa no mercantil daqui a 2 meses, a 1 mês? O Senhor vai cuidar de cada um. Quando nós nos preocupamos tão lá na frente, às vezes nós queremos dizer que nós não estamos confiando no cuidado do Senhor. Embora devemos ser precavidos, e eu concordo com isso. A ansiedade não faz parte, então, da vida do crente. Devemos nos lembrar, o Senhor é o nosso pastor. Que essa meditação, ela sirva de consolo e ela nos ajude a passar por esse momento de crise. Nas outras quartas-feiras, a gente vai continuar estudando, então, sobre o Salmo 23, sobre esse pastor do Salmo 23, que é o nosso pastor. Que Deus abençoe, vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós podemos dizer que tu é o nosso pastor e saber desse teu cuidado maravilhoso. Deus, obrigado por nos guiar, nos alimentar, nos proteger e nos resgatar, ó Deus, como tuas ovelhas que somos. Te louvamos e pedimos a tua ajuda por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos irmãos, as igrejas de uma maneira geral e pelo nosso país. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar.